Você já passou por dificuldades emocionais, afetivas, parecendo que naqueles momentos tudo se paralisava, que você tinha dificuldades realmente para ter até força para sair daquela circunstância? Bom, se você já passou por isso, ou talvez conheça pessoas que já passaram por essas circunstâncias, vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos viver bem estes momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar a palavra de Deus e levar cada dia essa experiência aí para as nossas casas, para o nosso trabalho. Que alegria saber que isso tem chegado a tantos outros lugares. Hoje eu quero meditar com vocês a palavra que está em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Diz assim: Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, e de fato um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Olha, percebe aqui, é uma piscina que tem pessoas que são cegas, coxas e paralíticas. Todas essas pessoas precisavam de outras pessoas para que pudessem ajudá-lo, porque afinal de contas o coxo, se não tiver que alguém que carregue logo, ele vai ter dificuldade, ele vai chegar com uma lentidão, isso pode fazer com que outros vão primeiro. Outros são paralíticos, realmente aqueles que estão paralíticos, se forem principalmente das pernas, precisam ser carregados, e os cegos precisam de alguém que veja o borbulhar, pelo menos para falar com ele, vai, e ele precisa ir. Ou seja, cada um precisa de alguém. E isso é importante. Numa outra homilia, para quem não lembra, a gente falava das características de cada um desses. O que eu quero que vocês percebam aqui é que todos nós, de certa forma, somos também deficientes. Deficientes psicologicamente, emocionalmente, somos deficientes também fisicamente, alguns de nós, mas todos nós trazemos debilidades. Algumas são visíveis quando são físicas, mas muitas delas estão aqui nas nossas emoções, em como nós vivemos a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Temos essas dificuldades e nós precisamos ser carregados por alguém. Só que quando você percebe que tem uma debilidade, e há 38 anos você vai se vendo sozinho, à espera de um milagre, porque, sem dúvida, se você não tem ninguém, você precisa contar com o quê? Contar com a sorte de você estar extremamente perto, do borbulhar ali e naquele momento só se lançar, e isso, lógico, precisaria de um excesso de força seu, porque já que não tem ninguém para te ajudar, você precisaria de algo extraordinário acontecendo, porque das maneiras lógicas, alguém que está acompanhado vai conseguir ir na tua frente. Mas o mais extraordinário é você ainda, depois de 38 anos, ter a esperança que pode ser curado. Quantas vezes a gente tem debilidades físicas, e espirituais, ou mesmo debilidades emocionais, e quando vai passando 2, 3 anos, a gente fala assim, meu Deus, não vai mais. Eu vou ter que conviver com isso, vou ter que viver dessa circunstância, e a gente tenta se adaptar diante disso. É o que nós podemos fazer. Mas aquele homem ainda tinha alguma esperança de que algo acontecesse. E de repente aparece uma pessoa perto dele, e essa pessoa
pergunta e ele vai explicando que ele quer estar ali justamente para ser curado. E fala assim, né? Jesus viu um homem deitado, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse: queres ficar curado? E o doente respondeu. Por que como ele respondeu? Eu quero, mas não tem ninguém que me ajude. E no fundo o que ele está falando? Você pode me ajudar e pode me levar lá naquela piscina? Você pode me carregar? E aí o que acontece? Ele vai explicando, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te e pega a tua cama e anda. Ou seja, Jesus não pegou ele, não levou ele lá naquele lugar para ser jogado ali naquela água que borbulhava. Jesus falou com ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. Era muito mais do que ele esperava. Ele esperava alguém que só simplesmente pegasse ele e tivesse a disposição de carregá-lo. Mas ele encontra alguém que faz muito mais. Essa é uma das atitudes de Jesus. Jesus faz muito mais do que nós esperamos. Se você alguma vez fez algum pedido para o Senhor, você deve ter experimentado isso. Você pensou uma coisa e aí não aconteceu como você esperava, e de repente, quando você passou o tempo, você percebeu que Deus fez muito mais do que você imaginava. Não fez como você queria, fez muito mais do que você imaginava. Essa é a lógica de Deus. Porém, o que Deus faz ali? Ele percebe um homem que está agarrado a algo com esperança. Ele se aproxima e nós temos que ter a consciência que Deus é aquele Deus que sempre se aproxima de nós. Ele está próximo de nós. Ele é aquele que quer nos carregar. Mas Ele sempre nos pergunta: o que você quer? A gente pode falar sempre das nossas debilidades que nós trazemos. Podemos deixar-nos ser carregados por Ele. Isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, é como que também dentro de nós precisa ter esta ponta de esperança. E uma das coisas que o mal mata dentro de nós é a esperança. A esperança de que Deus possa nos levar e nos carregar, a esperança de que tudo possa mudar. Nós muitas vezes perdemos essa esperança. E eu te digo, este homem teria tudo, todos os motivos. Eu seria o primeiro a dizer, meu caro, 38 anos, você tem mais do que motivo para perder a esperança. Muitas vezes também você, eu, temos muitos motivos para perder a esperança. Esperança de mudanças, de situações que precisam ser modificadas, mas de repente a gente precisa ficar a essa espera. E quando nós percebemos esta presença que se aproxima de nós, nós conversamos nesse diálogo interior com Ele, diante do sacrário, nós vamos vivendo isso. Vai você se colocando sempre com esperança diante do Senhor. Coloque-se diante dele e veja como Ele pode te surpreender em muitas coisas. Por isso, Ele vai te chamar a levantar. Mas muitas vezes, esse tem que ser o seu primeiro ato. Levantar das situações aonde você tem se vitimizado, se colocado como alguém que sempre precisa ser carregado, mas o Senhor, Ele te chama a levantar, saber das suas debilidades, mas saber que pode levantar-se nele, com a sua voz, com a sua palavra. Levanta-te nele, pega as coisas que você sempre se apoiou na sua vida inteira, carrega, leva e anda, faz o teu caminho. Ou seja, não pare nas coisas que você sempre parou, nas coisas que sempre te paralisou. Vai adiante, porque o mais importante é que com essa esperança você saiba que você nunca está sozinho. Ele está conosco. Por isso, deixamos nos levar, deixamos que o Senhor possa nos falar hoje esta palavra que nos levanta.
e que possamos tomar todas as coisas que têm nos paralisado, carregá-las para uma vida nova, porque nós não precisaremos mais daquela cama, daquele lugar de paralisia, porque diante da esperança, o Senhor nos renova, nos dá a Tua palavra, e a Tua palavra é capaz de nos levantar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.